Bom, olá pessoal, meu nome é Jess e eu vim aqui para falar para vocês sobre um passo muito importante no Common Application, que é o Step 4, que para quem não sabe é o Writing Supplement, que é uma das etapas que mais gera dúvidas durante o Common Application, pelo menos no nosso edital foi o que mais gerou dúvidas, e o pessoal fica um pouco confuso porque algumas das essays são bem parecidas. Então a gente resolveu fazer um vídeo falando um pouco sobre isso. Primeiro, o Writing Supplement tem, fora as essays, 4 documentos os quais você tem que anexar nessa parte. O primeiro deles é o Passport, que é o nosso passaporte. Você tem que tirar uma scanner daquela parte que tem o seu nome e a sua foto e gerar um PDF com isso para poder anexar. Todos os documentos que são anexados no Common Application devem ser em PDF, então cuidado com isso. O passaporte é o primeiro documento qual vocês devem anexar no Common Application. Em seguida tem o Signature Page, que é um documento que tem no próprio site do IAI, junto com as instruções, pelo menos no nosso foi assim, acredito que eles não vão mudar isso. Então você tem esse Signature Page e você vai colocar, na verdade, é mais um check-in e você tem que assinar no final, você tem que responder algumas questões, é uma coisa bem simples. E acredito que vocês não vão ter problema com esse documento. Tem o resumê é o nosso currículo. Tomem cuidado, gente, tentem ser coerentes com os documentos que vocês vão estar utilizando. Aparentemente todos eles abordam os mesmos assuntos, então tentem falar coisas parecidas. Não adianta vocês falarem numa das essays que vocês pretendem pesquisar área X e no resumê falar que vocês pesquisam área Y. Então, sejam coerentes com aquelas coisas que vocês falam, tenham discernimento do que realmente é relevante colocar em algum lugar e o que não é. Porque, por exemplo, vieram perguntar no nosso edital se seria necessário recolocar no resumê todas as atividades que nós colocamos nas atividades extracurriculares, que é em outra etapa do Common Application. E a gente parou para pensar e falou assim, poxa, são 10 atividades. Eu, no meu caso, eram 15, eu tive que selecionar as 10. Se eu for colocar 15 atividades no resumê, vai ficar enorme e eles pedem uma página. Então, saibam filtrar o que é importante e o que não é. Se a sua atividade extracurricular tem alguma coisa a ver com o mercado de trabalho, se foi um estágio, se foi um curso técnico, uma pesquisa na sua área que você acha muito importante, ok, coloca. Só que você não vai colocar no seu resumê que você fez escoteirismo, sei lá, você participou do grupo de escoteiros no ensino médio. Não. Então, sejam coerentes, por favor. O quarto documento que você tem que anexar é, na verdade, uma essay, só que ela vai anexada em forma de PDF também. E essa é a pior parte, a parte que muita gente não entende, é o que a gente briga muito. Institutional Preferences é o documento no qual você diz quais universidades você quer ser alocado. Gente, o IAI fala desde sempre, eles não vão necessariamente seguir esse documento. Eles não têm nem como, porque além de alguns pedidos muito aleatórios e absurdos que eles ouvem, que eles leem, tem certas delimitações que eles não podem passar por cima. Por exemplo, eu sei que muita gente procura universidades tops. Por exemplo, Berkeley. Berkeley é uma das universidades, pelo que eu entendi, que é a mais procurada, porque fica na Califórnia, porque é uma das melhores universidades, porque é boa em ranking. Gente, aí não liga pra ranking. Se vocês querem convencê-los que vocês querem uma universidade, não utilizem esse motivo. Sejam coerentes, falem de áreas de pesquisa, de matérias, do que vocês quiserem, mas sejam coerentes. E não utilizem motivos supérfluos, porque isso só vai convencer eles de que vocês não sabem o que vocês querem. Voltando ao exemplo, Berkeley é uma das que mais pedia, uma das que os alunos mais pediam à universidade. E acontece que, por alguns motivos burocráticos e alguns problemas que o último edital, os alunos do último edital estão tendo lá, ela foi tirada da seleção da nossa chamada.
Eu não sei até quando isso vai acontecer. O Nicholas disse que até eles resolverem esse problema, eles não iam alocar ninguém em Berkeley. Então eles não têm como passar por cima disso. Ninguém vai ser alocado para Berkeley, não importa quais os seus motivos, porque a mesma coisa acontece com vagas. A universidade geralmente limita uma quantidade de vagas. Tem vaga para todos? A gente vive falando isso? Tem. São muitas universidades, mas não vai ter vaga para todo mundo em Cornell ou em Davis. Vocês têm que entender que cada universidade tem suas limitações. Então, se 500 alunos pedem para uma universidade e ela só limitou 10 vagas, as 10 vagas vão ser preenchidas e os outros 490 alunos vão ser alocados em outras universidades. Então, sejam coerentes, prestem atenção na nota do TOEFL. A nota do TOEFL é muito importante. Se você olhar no site da universidade que o mínimo dela é 95, eles não vão aceitar alguém com um TOEFL 81. Aconteceram casos em que eles abriram algumas poucas exceções para TOEFLs muito próximos ao limite. Por exemplo, 95 é o limite, eles aceitaram com 94. Mas você tem que compensar o seu TOEFL em outras áreas. Então, o histórico, as essays, as cartas de recomendação, tudo isso vai ser levado em conta na hora da seleção. O Institutional Preferences deu um sério problema pelo seguinte: na hora em que nós íamos ler a descrição no Common Application, ele dizia, no máximo, 75 palavras. E a maioria do pessoal entrou em crise, porque 75 palavras não dá pra dizer praticamente nada, principalmente se você for falar de 3 universidades diferentes. Então, como você tem que dizer 3 universidades às quais você prefere ir e colocar os motivos, a gente ficou um pouco confuso. Então, gerou um pouco de confusão essa parte, porque, primeiramente, o Nick respondeu que nós poderíamos escrever 75 palavras para cada universidade. Depois, falaram que poderia ser um único documento. Mas depois, durante uma videoconferência que nós tivemos com o Education USA, aparentemente ele voltou atrás e disse que só poderiam 75 palavras mesmo no total. Então ficou a maior confusão e no final cada um acabou fazendo o que achava melhor. Algumas pessoas fizeram 3 textos de 75, algumas pessoas fizeram um texto de 225, algumas pessoas fizeram um de 75 e algumas pessoas falaram e fizeram do jeito que queriam. Então, eu indico que se houver alguma instrução precisa sobre isso, vocês sigam. Caso não tenha, tentem ser coerentes. Não vão escrever 2 páginas falando porque vocês querem aquelas universidades. Sejam rápidos, sejam objetivos, sejam diretos. E é o que eu falei, sempre coerentes. Por favor, usem a coerência na hora de fazer esses documentos. Isso é muito importante. E, gente, eu acho que muita gente no nosso edital não deu o devido valor ao Common Application. Essa é a etapa mais importante do edital. Não é a mais difícil, por incrível que pareça. Vai ter partes que você vai querer puxar muito mais o cabelo do que o Common Application, mas é a mais importante, porque as universidades que vão selecionar, o IAI, não conhecem você, eles nunca viram você na vida. A única referência que eles vão ter do tipo de pessoa que você é, do tipo de estudante que você é o Common Application. E vocês podem pensar que é besteira isso, mas não é. Eles vão realmente levar em conta. O IAI é muito bonzinho na hora de considerar as coisas. Eles são muito prestativos e eles vão levar em conta várias coisas. Para vocês terem uma ideia, se por acaso vocês querem ser alocados em uma determinada área por causa de família, eles pedem para você falar isso, porque eles vão tentar levar em conta. Eles podem no final não colocar você na universidade que você quer, mas que eles vão tentar colocar você próximo àquele local, porque você pediu por causa de família, eles vão. Então, tenham cuidado e prestem atenção e coloquem realmente empenho na hora de fazer esse documento. Voltando de novo ao Institutional Preferences, então, tentem limitar coisas objetivas na hora que vocês forem fazer esse essay. Coloquem motivos como pesquisa, matérias. Não coloquem área geográfica. Ah, eu quero ir para a Universidade X porque ela é na Califórnia. Eles provavelmente vão rir da sua cara, porque isso não é motivo. Ah, eu quero ir porque ela é boa em um ranking. Gente, aparentemente todas as universidades com as quais nós somos alocadas são
melhores do que a maioria das universidades aqui no Brasil. Então, isso também não vai ser levado em consideração. A área de pesquisa é uma coisa muito importante, principalmente se você já tem IC e você diz que pretende continuar pesquisando lá. Isso é uma opção. Muitos alunos acabam não seguindo, mas é uma opção. Então, é bom vocês falarem isso, mas tomem cuidado para não ficarem repetitivos, porque tem uma IC sobre isso, que é a Research Talks. Eu sei que soa confuso, porque eu tô falando pra vocês falarem de uma coisa, e aí ao mesmo tempo eu falo, mas não sejam muito, como eu digo, detalhistas em certas coisas, porque vocês podem ficar repetitivos. É complicado, eu entendo, eu passei por isso, mas na hora que vocês forem escrever, eu acho que acaba fluindo. Você vai pegar as I6 no final, e você vai acabar notando que uma complementa a outra. Então, é isso. Cuidado com o limite, cuidado com as coisas que eles delimitam e cuidado com os motivos na Institutional Preferences, porque eles não vão ser muito legais com você se você colocar motivos idiotas lá. Então, cuidado, por favor. Outra coisa, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Isso não define a universidade que você vai. O que você colocar nesse papel não é lei. Então, não fiquem tristes ou não fiquem, mas não era essa que eu pedi, se na hora que chegar o Terms of Appointment não era uma das suas opções. Isso é mínimo, são poucas as pessoas que acabam indo para uma das suas opções, porque é o que eu disse, nós somos muitos e eles não vão poder agradar todo mundo. Beleza, esses são os 4 documentos que vocês têm que anexar, então. O Passport, o Signature Page, o resumê e o Institutional Preferences, que é uma IC, mas acaba tendo que mandar em forma de PDF.